Olá, bem-vindo a mais um podcast Falar é Fácil. É sempre um prazer a gente trazer as pessoas que a gente traz aqui, pessoas para a gente muito especiais, com conhecimento, cultura, sabedoria, para compartilhar seus saberes, um pouquinho da sua vida. E para você, claro, sempre pensando em trazer algo útil, importante, para que você reflita sobre você, o seu trabalho e a sua própria vida. E dessa vez trazendo aqui a Regina Migliori. Seja muito bem-vinda, Regina. Um prazer muito grande te receber. Obrigada, Reinaldo. Eu também estou muito feliz de estar aqui para uma boa conversa entre nós dois e com todo mundo que tiver e puder participar desse nosso bom papo. Regina é aquela pessoa que, por onde passa, transforma a vida de pessoas, agita, faz, tem muito conhecimento, muita profundidade, é uma estudiosa, vocês vão saber. Eu espero que você, depois disso, fale assim, poxa vida, que mulher extraordinária, quanto eu aprendi prestando atenção em tudo que essa moça disse aqui pra gente. Regina, sim, ela é conselheira, empreendedora, especializada em neurociências, também desenvolvimento humano, negócios e tecnologia, e é também palestrante, ou seja, agita, faz, transforma. Ela vai falar bastante também sobre um projeto que ela desenvolveu, que é sobre o Mind Educa, que fala sobre inteligência ética. Eu não vou ficar lendo seu currículo aqui não, porque senão a gente ficaria metade do programa só falando, depois eu falo um pouquinho aqui e ali, mas inteligência ética, já que você mostrou ser uma pessoa apaixonada e leva isso como uma bandeira da sua vida, no trabalho que você realiza. O que é inteligência ética? Reinaldo, a gente está vivendo um momento muito especial em relação a toda essa pauta em torno das questões éticas. A ética está sendo deslocada de uma conversa filosófica ou de uma abordagem comportamental, como a gente vê nas organizações, os códigos de conduta ética, e nós estamos trazendo isso hoje para uma perspectiva de desenvolvimento humano, porque por conta de uma série hoje de evidências neurocientíficas, a gente pode considerar que a perspectiva ética, ela faz parte de um potencial humano que nós podemos identificar como um potencial benéfico. Esta capacidade humana de atuar, de agir, né, de oferecer ao mundo ações com impactos positivos e benéficos. A partir dessa abordagem da ética compreendida como uma natureza de inteligência, assim como a gente tem hoje as múltiplas inteligências, a inteligência lógico-matemática, inteligência emocional, inteligência relacional, a inteligência ética pode fazer parte deste rol de inteligências, porque ela hoje pode ser observada sob o ponto de vista estrutural. Nós temos áreas do cérebro envolvidas com essa ativação, um processamento mental específico relacionado a essas áreas do cérebro e um comportamento externalizado. Então, quando a gente tem esse tipo de conjunto de elementos, a gente pode considerar isso uma natureza de inteligência. E como toda inteligência, ela pode ser despertada e desenvolvida. Só para distinguir mesmo, e a gente entra nesse assunto que em princípio aparentemente é complexo, mas no final das contas acaba sendo assim uma expressão da pessoa naquilo que ela é, pensa e sente em relação. Mas se eu falo assim, que eu estou pautando a minha vida por valores em relação à legislação, em relação a fazer as coisas certas, sou uma pessoa do bem, uma pessoa que procura ajudar as pessoas, eu estou já atuando numa estrutura de inteligência ética ou isso vai além? Vai em termos de um processo mais profundo em relação a o que a pessoa pode aprender, já que você falou numa metodologia, num sistema de desenvolvimento e um aprimoramento dessa inteligência. O fato da pessoa ver em princípios e valores em função da sua educação, daquilo que entendeu como certo e errado, e pauta a vida pelo certo, por valores, por princípios. Então, ela já, me parece que no primeiro momento já tem um viés para essa linha de um alinhamento da inteligência ética. Então, o que difere essa, digamos, condição de normalidade para um processo para o desenvolvimento dessa inteligência? Sem sombra de dúvida, essa pauta que você trouxe a respeito dos valores, ela é bastante relevante. Mas a gente precisa diferenciar alguns entendimentos, tá? Quando a gente está falando aqui a respeito de valores, nós temos diferentes esferas de valores. Existem valores humanos que são universais,
Então, ninguém precisa fazer uma pós-graduação para entender o que é o valor universal da paz, não é? Mas a gente tem outras camadas de valores. Existem valores socioculturais que são relativos, que variam de lugar para lugar, de época para época. Então, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, a coisa aí de 40, 50 anos, uma moça, uma atriz, né, conhecida no Brasil, a Leila Diniz, ela foi presa porque estava grávida de biquíni na praia. E aquilo foi considerado um absurdo, um atentado contra os costumes da época. E hoje as grávidas estão felizes, né, passeando pela praia sem nenhum problema. Exatamente. E tá tudo bem. Então, essa segunda esfera de valores, essa perspectiva sociocultural, ela hoje se tornou, sempre foi, mas se tornou muito relevante, porque em tempos de globalização, a gente está em permanente contato com diferentes culturas. E conseguir discernir os valores desta diversidade e o alinhamento disso em relação a esses valores universais é um primeiro passo. Além disso, a gente tem uma outra esfera de valores, que são os valores institucionais, os valores do grupo ao qual essa pessoa pertence, seja uma organização, seja uma escola, um grupo de amigos, e ali existe quase que um pacto de como é que vamos agir, como é que vamos atuar. Eu advoguei durante mais de uma década na área criminal, na área penal, e muitas pessoas usam um termo que eu considero bastante equivocado, né, que é a ética do crime. Porque se a gente entender que ética é sempre um diálogo com a sua consciência, de onde você retira uma ação voltada para o bem comum... Quer dizer, eu ajo de forma ética com a minha quadrilha para eu poder, então, dar a palavra, senão Exatamente. Mas, de qualquer forma, existe sim um código de conduta ali a ser respeitado. Mas não necessariamente, aliás, muito distante de qualquer perspectiva ética. Mas, de novo, existem ali aspectos que, da mesma maneira como a gente regula determinados comportamentos em determinadas instituições, você ali também tem essa regulagem. Só que com aspectos extremamente até cruéis. E aí a gente tem uma outra esfera de valores, que são os valores pessoais. E as pessoas só atuam no mundo a partir daquilo que elas de verdade acreditam que vale a pena. Então, quando a gente está falando dessa perspectiva de valores, a gente tem que considerar todas essas esferas. Os valores humanos universais, os valores socioculturais, os valores institucionais e os valores operacionais, que são aqueles que se traduzem em ação. A partir da passagem do tempo, ou como você falou agora da Leila Diniz, que há um tempo atrás tinha uma postura e de repente era considerado, não sei se antiético ou um comportamento inadequado naquele período. Então, isso modifica com o tempo ou são valores fundamentais e universais e que não se modificam com a passagem do tempo? Os valores relativos, os institucionais, os comportamentais, eles se transformam. Agora, tem uma coisa, Reinaldo, muito importante. Ser ético não é sinônimo de cumprir regras. E essa é uma outra questão super importante. A diferença entre ética, lei e moral. Lei é um conjunto de regras. Tá? Moral é um conjunto de costumes. Como os 10 mandamentos da lei de Deus. Isso. Tem ali o certo aí. Regra e norma. Então, você está numa organização, o horário do almoço é meio-dia. Se você tiver fome às 11 horas, você vai ter que esperar um pouquinho, porque todo mundo almoça ao meio-dia. Então, isso é regra, é norma, é uma ação do coletivo sobre os indivíduos. Moral é um conjunto de costumes, hábitos, maneiras de fazer alguma coisa. Por isso a gente fala no âmbito das empresas em cultura organizacional. Então, o que é a ética? A ética é uma dimensão de responsabilidade individual. Ser ético não significa cumprir regras, não significa cumprir a lei. Pelo contrário, muitas vezes, ao observar a lei, ao observar a norma, você identifica que ela deveria se transformar. Muitas vezes você tem norma, regra, burocracia e não tem justiça, né? Você tem legalidade e precisa mudar. O que muda a lei e o que muda a moral, os costumes, é a consciência ética. E ser ético significa um permanente movimento de diálogo com a sua própria consciência, de onde você retira a sua contribuição com foco no bem comum. E aqui a gente entra num outro desafio, que é a diferenciação entre o bom e o bem. Quando a gente começa a falar dessa coisa de ética, aparece o que eu costumo chamar de clube do bonzinho.
Sabe aquele povo que fala, não, mas eu faço tudo certo, né? E aí... Até quando apaga a luz. A gente entra, exatamente, a gente entra num cenário quase, assim, um cenário perigoso, porque esse clube do bonzinho, muitas vezes, ele atua de uma forma como se ele soubesse o que é bom para todo mundo. Bom é aquilo que é bom para mim. Benéfico tem uma perspectiva abrangente. É o bem comum. Bom, muitas vezes, ele é excludente, porque o que é bom para mim, necessariamente, não seria bom para você. E aí a gente entra numa esfera sistêmica e por isso a gente está chamando a isso tudo de uma natureza de inteligência, porque tem determinadas habilidades que precisam ser desenvolvidas para você não só compreender tudo isso e sair fazendo. Aproveitando isso, Regina, quais essas habilidades de forma prática, ali no dia a dia, no mano a mano, no tete a tete, para praticar isso em termos comportamentais, que nós poderíamos assim mostrar efetivamente como é que flui essa inteligência ética? Olha, em primeiro lugar, a gente precisa desenvolver o que nós chamamos de sistema atencional, porque se eu não prestar atenção a alguma coisa, isso sequer existe para mim, tá? Essa perspectiva de prestar atenção, ela não é exclusivamente esse treino que é relevante, que muita gente vem fazendo, do mindfulness, né, de estabelecer um foco. Com certeza isto é relevante, mas o sistema atencional não se esgota nisso. Nós estamos falando de um estado de presença. O significado da sua presença, a capacidade de uma atenção sistêmica, para que a partir disso, então, você tenha clareza também de como é que isso está impactando a você mesmo e qual será o impacto que você vai produzir. E aí a gente entra num segundo sistema de habilidades. Antes de partir para o segundo, diga. Tem todo um trabalho na linha de Gurdjieff que tem a ver com esse trabalho chamado até Quarto Caminho, nome bonito, que fala assim que o grande desafio do ser humano é estar justamente em estado de presença, saber exatamente o que está acontecendo aqui agora, nesse exato momento. A primeira vez que eu estalei os dedos foram assim, o momento já virou passado. Mas nesse exato momento, em termos de corpo, em termos de mente, em termos de emoções, para ter de fato a consciência desse exato momento. Tem também uma linha aqui de análise transacional que fala assim, de Eric Berne, que fala assim, que o grande desafio é assim, você estar sempre em estado de consciência, vivendo conscientemente o aqui e agora, sentindo emoções autênticas, mas mais ainda, tendo consciência dessas emoções. Ou seja, não é apenas um elemento que fala assim, sobre a importância desse estar consciente, ou estado de presença. Isso que você trouxe, Reinaldo, é bastante relevante, sim, tem diversas abordagens a respeito desse tema, mas fundamentalmente, né, como você colocou, o que a gente tem de verdade é o momento presente. O passado já foi, e ele será ressignificado, inclusive, em função do momento presente. A memória não é uma caixinha que a gente guarda as coisas lá e de vez em quando vai buscar. O tempo inteiro ele é ressignificado. Né? A nossa própria jornada, a jornada do planeta, do país, da empresa, isso é permanentemente ressignificado a partir do momento presente. E o futuro será aquilo que se decidir no momento presente. E não é que a Deus pertence, nós fazemos parte. Não, exatamente. E aí vem esse nível de responsabilidade individual a respeito do que vai acontecer. E de escolhas também, não? Sim. Por isso nós falamos em 5 sistemas de habilidade. A escolha, né? Este é o primeiro. E o segundo? O segundo é a perspectiva emocional, porque a autoconsciência, né? Você fazer a autogestão daquilo que resultará nos seus comportamentos, passa obrigatoriamente pela perspectiva emocional. A gente tem aí prêmios nobres, né, como Kahneman, colocando que, inclusive, em processos decisórios que parecem extremamente lógicos, né, na perspectiva financeira, você tem aí um peso imenso das emoções. Então, conhecer as emoções, saber lidar com as emoções, isso também viabiliza a construção de algo que principalmente no cenário atual é extremamente relevante, que é você ampliar a sua faixa de resiliência. Ignorar as próprias emoções
te impede também de se posicionar em relação à sua convivência, né? Porque aquele que não sabe reconhecer em si as próprias emoções terá uma extrema dificuldade de lidar com as emoções alheias. A gente, voltando a falar dessa perspectiva global hoje, existem culturas em que a manifestação das emoções ela é muito peculiar. Tá aí a profunda diferença, por exemplo, do comportamento dos brasileiros, né, que são conhecidos pelo mundo afora pela sua efusividade, né, a maneira de expressar. Quando esse tipo de perfil se relaciona, por exemplo, com um oriental, né, e hoje a gente tem aí um relacionamento intenso de negócios com a China, né? Você não tem, inclusive, expressões faciais que sejam reconhecidas com facilidade por quem está habituado a isso. Então, essa perspectiva da inteligência emocional, ela vai muito além de exclusivamente fazer a sua autogestão e o seu autocontrole. Esse é o ponto de partida. E a partir daqui, por isso a gente chama isso de um sistema, o conjunto de habilidades do sistema emocional. A partir daí a gente parte para os demais, né? Porque quando a gente fala do desenvolvimento de uma inteligência, a gente fala inicialmente de toda essa abordagem intrapessoal. E o intrapessoal envolve o estado de presença, a pessoa consigo mesma, onde ela está, e o estado de autoconsciência e de autogestão. A partir daí você sai para o mundo, né? Estou entendendo que esse grupo de habilidades de inteligência emocional se relacionam ou se interrelacionam, né? Sim. Não dá para você trabalhar num elemento, a consciência, se você não tiver essa inteligência emocional, que certamente tem lá alguma coisa a ver com a própria estrutura de uma inteligência emocional, mas faz parte desse contexto. Nessa sequência, Regina, o que mais teríamos? Estamos agora no terceiro, né? Temos dois. Estou contando aqui. Mas por isso... Está chegando no terceiro dedo. Por isso agora. Isso que você colocou, Reinaldo, que é uma abordagem sistêmica. O ser humano é integrado. Nós somos interdependentes, isso, né? E tudo em nós também é complementar e interdependente. Sim. É muito difícil, aliás, eu considero praticamente impossível você ter uma abordagem fragmentada. E isso hoje a gente enxerga em todas as áreas de atividade. O que me chamou a atenção, só para reforçar isso, porque você está prestando atenção na Regina, não está? O que ela está falando, o que essa mulher está falando com toda essa habilidade, com todo esse conhecimento, essa profundidade, essa filosofia, essa estrutura, não é? Estrutura de todo um estudo que ela amealhou ao longo de toda a sua vida e toda a sua experiência. É uma pessoa que interfere na vida de muita gente. Por isso, assim, é uma professora agora que está nos dando uma aula em alguns aspectos aqui. Mas você falou sobre esse aspecto da inteligência emocional, não só da minha inteligência, mas a percepção, não só da intrapessoal, mas em relação à percepção do outro. Quando você fala de eu entender a cultura, entender o momento, entender o porquê que a pessoa age daquele jeito, que tem a ver não com aquilo que eu sou, talvez efusivo e espalhafatoso e brincalhão, extrovertido em relação ao outro, que é fleumático, que não expressa no semblante as suas emoções. Então cria-se ali uma diferença. Mas entender e aprofundar isso em relação a essa percepção é que aguça, talvez não só intuitivamente, mas de que maneiras eu posso agir para criar uma condição melhor nesse relacionamento com essas pessoas diferentes de mim. Tem sentido isso? Com certeza, Reinaldo. Agora, a gente não pode perder a perspectiva de que tudo isso que nós estamos conversando aqui são parte de um processo de desenvolvimento de uma inteligência cujo foco é ser benéfico. Para quem? E a gente precisa, e por isso, o benéfico, ele é includente, né? Eu me incluo nisso, por isso que eu fiz essa referência aqui entre a diferença entre o bom e o bem, né? Você se inclui nessa perspectiva sistêmica, mas você tem responsabilidade sobre o impacto da sua atuação. Há um tempo atrás, eu tive a oportunidade de conduzir um projeto com uma das maiores indústrias de defensivos agrícolas. E ao término do programa, em que a gente modificou, inclusive, algumas estruturas do modelo de negócio, eu ouvi do CEO dessa empresa, que havia sido nomeado aqui para o Brasil, ele tinha vindo de fora, da Espanha, e ele fez a seguinte declaração. Falou: Regina, eu agradeço
por tudo isso que está sendo feito aqui na empresa, não só pela inovação em termos de modelo de negócio, no nosso posicionamento, mas principalmente porque, em função da natureza do nosso trabalho, você conseguiu trazer, através da relação com a sua empresa e o nosso negócio, uma renovação do meu diálogo com os meus filhos. Olha. Porque ele disse assim, eu tinha argumentos para lidar com clientes, para lidar com parceiros, para lidar de uma forma bastante desafiadora em relação ao tipo de insumo que nós produzimos. Mas poder responder a determinadas questões colocadas pelo meu filho, ele diz, quando meu filho me diz, pai, você é presidente de uma empresa que produz veneno? Ele falou, eu não tinha resposta. Tá. Ele disse, e a modificação, e eu ouvi já isso, Reinaldo, em diferentes segmentos. No segmento financeiro, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com o Banco Real e toda a estruturação de um banco de valor que acabou produzindo um impacto bastante significativo em todo o segmento financeiro. Então, quando a gente fala aqui do impacto benéfico, nós não estamos falando disso que eu chamo do clube do bonzinho. Nós estamos falando de uma ação inteligente e responsável sob o ponto de vista de colocar as suas inteligências voltadas para um impacto das pessoas, benéfico, que inclusive se reverte também para aquilo que é o seu negócio, que é a sua atividade. Tão falado, tão comentado, tem qual a relação também, de toda essa estrutura? Tá? Mas não somente. Tá? Eu acredito que quando a gente está falando aqui desse conjunto de potencialidades, né, desses sistemas que começa nessa dimensão intrapessoal, né, o sistema atencional, o sistema emocional, na sequência essa prontidão para o novo, e isso hoje é fundamental. A gente está vivendo um universo de transformações em todos os sentidos, tá? Sob o ponto de vista econômico, político, da educação, dos negócios, da inovação, da tecnologia, da inteligência artificial, que se a pessoa, eu costumo dizer assim, a gente precisa ampliar o espaço do não sei, porque o espaço do eu sei, ele envelhece rapidamente, né? E esta prontidão desse espaço do não sei, é daí que vai nascer o seu processo decisório. Você vai precisar ter muita velocidade de aprendizagem, tá? Uma disposição para isso, para conseguir lá na frente lidar com o quarto e o quinto sistemas, né? Que é a convivência. E a convivência precisa ter como grande pilar a questão do altruísmo, né? Você ter clareza de como é que você está se relacionando. Então, quando a gente vai trabalhar posicionamento de marca, por exemplo, você não pode mais tratar, aliás, a nomenclatura, né? Você chamar de público de interesse. Público dá a sensação de uma relação passiva. O público-alvo, né? Público-alvo, então, é pior ainda. Mas você ter essa perspectiva de que são sujeitos em ação. Indivíduos. E haja visto o que está acontecendo hoje nas redes sociais, a gente é observado 100% do tempo por diferentes ângulos. Criticado, avaliado, e como julgado, conseguir rotulado. Estabelecer um eixo de estabilidade sob o ponto de vista positivo e benéfico. E o quinto sistema, que é processo decisório. E a gente aqui trabalha, então, um fluxo, né? Que é motivação, intenção, decisão, ação e impacto. Isso aqui precisa estar transparente, claro, translúcido e ter mecanismos para isso. Então, essa natureza de inteligência, ela é humana, ela é um potencial humano, mas ela se traduz nas atividades humanas, né? E há diferentes maneiras de fazer isso. Um pouquinho sobre a Regina Migliori, empreendedora, conselheira com trajetória pioneira na intersecção entre tecnologia, negócios, neurociências e também desenvolvimento humano. Fundadora da Migliori Mind Educa, que é o trabalho todo que você acabou de falar, dando uma visão bastante ampla sobre o trabalho maravilhoso que você... Depois quero perguntar na sequência, quem se beneficia com esse trabalho todo? Para quem que você direciona? Em ramos de atuação você atua? Daqui a pouco.
Regina também é pioneira em tecnologia no Brasil. Foi sócia de uma das primeiras empresas de automação de sistemas e semicondutores do país. Criadora das metodologias Mind Educa, baseadas em neurociências, estudos da mente, da inteligência ética, incluindo formações interculturais e vivências em mosteiros budistas. Aí tem muita profundidade no que você fala, não é só uma questão livresca, é uma questão mesmo de vivência profunda em relação a isso, se percebe quando você abre a boca para falar. Exploradora de futuros benéficos, com forte atuação em inovação, responsável, ética em inteligência artificial e transformação de mindset. Tem mais. Idealizadora da Board Chairwoman da Mobius Women Tech Ventures, fomentando startups e inovação com foco no universo feminino. Faz um trabalho também direcionado para mulheres. Co-founder da Indelta People e Business Community, promovendo negócios e rede orientados ao bem comum, onde eu tive o prazer de conhecer a Regina, lá com o Mark, com os nossos amigos Francisco, da Indelta. Aqueles eternos amigos, né? Membro da International Neuroethics Society, levando reflexões éticas e neurocientíficas ao ambiente corporativo. Mentora e conselheira de lideranças, apoiando conselhos de administração, conselhos de família e corporate ventures. Palestrante internacional e TEDx speaker, além de autora com atuação em projetos ligados à cultura de paz, sustentabilidade e desenvolvimento humano e global. Diante de tudo isso, tem uma outra pequena característica. Está para lançar um livro infantil na Europa, lá em Portugal, e que fala sobre inteligência ética. E Regina, assim, talvez um desafio. Como é que você traduz toda essa linguagem, que tem tanta linha de pensamento, reflexos mais profundos, que exige, tem uma complexidade aí. Talvez o grande desafio, como é que traduzir tudo isso de forma tal que uma criança possa entender isso tudo? Não é verdade? Como é que é esse desafio? Como é que, desse projeto, Reinaldo, você escreveu nesse livro infantil? Você é um dos maiores especialistas que eu conheço nessa habilidade de se comunicar. E eu costumo dizer que essa habilidade ela está enraizada num aspecto que é a gente ter a humildade de falar a língua do nosso interlocutor. Quem é este interlocutor? Então, quando há quase aí 40 anos, né, ou até um pouquinho mais, eu decidi constituir uma empresa, né, o Melhore e depois o Mind Educa, com essa missão de despertar e desenvolver o potencial ético, benéfico e o nível de excelência das pessoas, das organizações e da sociedade, nasceu junto com essa missão um tagline, uma assinatura, da consciência para a competência. Então, como é que a gente vai lá no mundo etéreo, com todas essas ideias, com tudo isso, e traduz isso, puxa um fio terra para uma atuação palpável, concreta, mensurável, tá? Algo Posso que chutar seja aqui? Perceptível. Por meio de histórias. Exatamente, essa é uma das maneiras. E aí, dentro disso, essa possibilidade de traduzir isso para as crianças, já que a gente já tem diferentes segmentos aí de atuação na educação, com as organizações, com políticas públicas. Aliás, está respondendo a pergunta que eu fiz lá atrás. Quais os segmentos que você atua com inteligência ética? Tem quais segmentos? Educação, você falou? Educação, a para gente escolas, trabalha... Para quem que você direciona? Desde os Aliás, educadores... a assim, quem que você está divulgando aqui que vai te contratar depois para você trazer esse material? Para escolas. Isso. O que você faz com escolas com inteligência? Depois voltamos para as crianças. Voltamos lá para o livro infantil já. Tá. Mas é isso. O Mind Educa hoje é uma metodologia, é um programa e é uma plataforma. Então, isso está disponível para as escolas, na formação dos educadores, na criação de novos indicadores de educação e de desenvolvimento humano. E a gente tem aplicado isso não só a escolas, também em políticas públicas, junto ao terceiro setor, a organizações sociais
sociais e as secretarias de educação. Fizemos um trabalho amplo no estado do Espírito Santo, no estado de Pernambuco, no Rio Grande do Sul, com a Justiça Restaurativa e em algumas outras instituições, mas sempre com este foco. Você transformar o processo de desenvolvimento humano implica em monitorar essa transformação, e por isso a gente trabalha muito a perspectiva metodológica e também a governança e a gestão. O outro segmento é o segmento das organizações, é o segmento dos negócios, os novos modelos de negócio, e hoje a gente tem aí pautas bastante desafiadoras, essa correlação entre inteligências humanas e a inteligência artificial, como acomodar isso de uma forma benéfica, positiva, ágil, né? Discutindo menos e agindo mais, né? E o terceiro segmento, que é exatamente esse voltado para as políticas públicas e para o terceiro setor. Fizemos um trabalho bastante interessante junto com o Itaipu na capacitação das câmaras de vereadores sobre o que há de inovação em termos de políticas voltadas para a educação em valores, cultura de paz e desenvolvimento sustentável, para que esse estado da arte do que hoje está disponível no mundo possa chegar aos 55 municípios ali do entorno do Lago de Itaipu. Então, esse é o trabalho que a gente vem fazendo a partir dessa perspectiva da inteligência ética. Interessante que, enquanto você falava, explicava sobre ética, comportamento ético, etc., dessa visão de inteligência ética, eu pensava assim, meu Deus do céu, né? O quão a nossa política necessita de uma formação específica, não que não haja políticos que não sejam honestos, íntegros, etc., mas me parece que a gente precisa um pouco mais disso, nesse sentido, de primeiro, assim, para a pessoa se candidatar, ela precisaria primeiro passar por uma estrutura e ser avaliada na sua estrutura ética. É um assunto, eu sei que é delicado, mas eu sinto que existe uma necessidade muito grande em relação a essa reformulação, a essa mudança, né? Que todos nós creio que de bons princípios, de bons costumes, honestos, íntegros e trabalhadores, entendemos que as pessoas que nos representam precisariam de um alinhamento um pouquinho mais formal, talvez mais centrado, com metodologias específicas, devidamente mensuráveis e bem transparentes em relação à comunidade que o elegeu, para que possam, de fato, perceberem que, olha, se ele não fizer as coisas certas, vai ter penalidade, ou também assim, que ele já vai direcionar em função de uma vocação, de uma intenção, de um alinhamento, em função de uma metodologia, que estuda e trabalha isso. O quão bom talvez seja um sonho de que isso seja, de alguma maneira, propagado, implementado, e que a gente respire novos ares no nosso futuro. Reinaldo, eu não colocaria isso, você trouxe um termo que ele é muito relevante, você colocou, isso seria um sonho, e eu convivo com o universo político desde que eu nasci. O meu pai foi político, foi deputado durante algumas décadas, e eu convivi com sistemas políticos bastante diferentes do que a gente tem hoje. Então, eu acredito que a gente não está falando de um sonho, não. Nós estamos falando de algo que é muito passível de ser implantado. E eu continuo convivendo com a interface, com este universo político atual. E eu consigo enxergar a diferença entre pessoas e sistema. O que a gente não pode é eximir as pessoas da responsabilidade sobre a modelagem do sistema. Então, da mesma maneira como hoje a gente está aqui discutindo no âmbito das organizações modelos inovadores de negócio, é necessário também a gente discutir modelos inovadores de sistemas políticos. E não se trata aqui de nenhuma questão ideológica, mas da gente observar o que existe hoje no mundo
que funciona, modelos que hoje a gente pode se espelhar e a gente também olhar para o nosso próprio país. Eu sou uma defensora da gente olhar para trás e ver algumas coisas que deram muito certo. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? E aqui falo com muita felicidade, porque esse foi um projeto do meu pai, Gabriel Migliori. No estado de São Paulo, houve... Ele foi deputado estadual? Ele foi deputado estadual, depois seguiu aqui durante alguns mandatos. Quem conheceu, Miguel Migliori. Miguel, você disse? Gabriel Migliori. Gabriel Migliori. E no estado de São Paulo, isso foi lei, projeto de lei do meu pai, que propôs, tá? E isso depois foi aprovado, que a educação contemplasse 3 eixos: a perspectiva espiritual, cultural e técnica. Foi este modelo que está na base do que hoje a gente tem o sistema S. Tá? Ele nasceu nesta fase. Uma das primeiras iniciativas na época se baseou exatamente neste modelo. E o que era o espiritual? Não tinha nada a ver com o religioso. Tinha a ver exatamente com essa nossa pauta, os valores humanos universais. Então, estes valores sangue, né? Permeavam exatamente essa origem do Sistema S. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo sobre isso para a revista do SESI, contando essa trajetória. E o que a gente vê hoje é que isso se mantém no Sistema S. Infelizmente, sob o ponto de vista da nossa legislação em termos de educação, isso se diluiu bastante. Mas no Sistema S, você continua tendo a base cultural, tá aí o SESC, tá? E a base técnica do SESI, do Senai, isso se manteve. E esta perspectiva de valores que é absolutamente transversal. Então, isto, Reinaldo, quando eu digo assim que a gente pode se inspirar na própria jornada política brasileira, isto foi lei no estado de São Paulo. E isso deu origem a inúmeras iniciativas e a modelagem de inúmeras escolas que foram sendo criadas à luz desta perspectiva. Então, não se trata só da gente ficar olhando para o que existe no mundo, e é muito bacana que a gente faça isso, porque estamos tendo a oportunidade de fazer isso. Mas não vamos esquecer de que a gente tem aqui no Brasil referências que são extremamente relevantes. Eu estou falando de uma com a qual eu convivi desde que eu nasci. Apaixonada pelo que você fala. Mas se a gente fosse falar a respeito disso aqui, é outro encontro, outro podcast, e dá para falar disso. Uma perguntinha que eu vou fazer para a Regina, assim, bem amigo para amigo, assim. E aí, você não está pensando, nunca pensou em você assumir talvez como uma herança mesmo, já que está no DNA, já está no seu sangue, de se candidatar para levar essa mensagem, essa mentalidade de espiritualidade, de responsabilidade, nesses valores, para o nosso sistema como um todo? Você sabe, Reinaldo, que essa perspectiva, ela não está... federal, já começar por cima. Ela não está... Essa é uma conversa que muitas vezes ela retorna, né? Por conta dessa proximidade e dessa convivência. Mas eu também tenho observado que há diversas maneiras da gente contribuir com o nosso país, tá? E eu tenho me esforçado para poder prestar esta contribuição naquilo que eu pude desenvolver como meu trabalho. Tenho acompanhado há alguns anos. É isso que você tem feito e assim, uma apaixonada por gente, de transformação. Por onde passa, deixar um rastro iluminado, um rastro perfumado. Eu acredito, Reinaldo, que existe uma coisa muito simples. Você ainda há pouco me perguntou como traduzir toda essa complexidade de uma forma simples. Voltando para as crianças. Então, não é só a questão do livro infantil, não, mas tem uma maneira que eu considero bastante simples e objetiva da gente entender o que é esta inteligência ética e como é que a gente pode traduzir isso de uma forma eficaz, que é o que eu chamo do eixo cabeça, coração e mãos. Tá? Cabeça diz respeito a tudo aquilo que a gente sabe, coração é tudo aquilo que a gente acredita e as mãos é aquilo que a gente faz no mundo. Tá? Este eixo, ele muitas vezes, quando a gente se refere a esse tipo de potencial, que ele pode estar desperto, em desenvolvimento ou adormecido, né, ou bloqueado, diz respeito a esse eixo.
tá? E muitas das crises que a gente vê, seja com as pessoas ou seja com as organizações, é quando esse eixo está em desarmonia. As crises acontecem, por exemplo, quando as pessoas não sabem exatamente o que fazer, ou quando estão fazendo alguma coisa, mas não acreditam muito naquilo que estão fazendo, né? Ou quando sabem muita coisa e não conseguem colocar em prática, né? Eu costumo dizer que hoje a gente tem muita gente na base do conhecimento supranasal. Fala daquilo que é uma maravilha, mas não consegue botar nada em prática. Aliás, me parece que esse é um dos principais desafios do ser humano, que é agir incongruente, de forma congruente em relação àquilo que fala e àquilo que faz. E uma das coisas que eu tenho falado ao longo do tempo é assim, que a comunicação é simplesmente falar, né? Falar, não, peraí, gente, tem mais coisas. É um pensamento, uma ideia, alguma coisa que você quer transmitir, passa pela cabeça, primeiro assim, agora eu estou modificando isso, em função de você aqui agora. Passa pela cabeça, depois desce, passa pelo coração, depois sai pela boca. Agora tem um outro ingrediente, então sai do pensamento, dá uma subida, vai lá para o padrão de consciência, de estado de presença, de uma inteligência ética, depois volta para o coração, dá uma realinhada, aí sim sai pela boca. Aí vai ser beleza, vai ser congruência, vai ser só coisas boas, em termos de edificação, de bem comum, de uma expressão de uma pessoa, de um ser humano superior. Não no sentido da superioridade de material, mas no sentido da espiritualidade que você acabou de falar também. Eu penso que a gente precisa muito desse banho no momento que nós vivemos, com tanta violência, com tantos dissabores, tantos aspectos negativos que a gente vive na nossa sociedade. E você é uma porta-voz desses valores que você traz assim, quando abre a boca para falar dos trabalhos que você realiza. Parabéns, Regina, por Obrigada, isso que você Reinaldo. faz. E te convido para deixar aquela mensagem, deixar seu contato. Poxa vida, eu quero conhecer essa mulher. Essa mulher vai fazer parte da minha escola, da minha empresa, da minha vida. Então fique à vontade para falar um recado final, tendo em vista assim, a perspectiva que a gente vive nesse mundo, da importância, obviamente, da inteligência, da ética, e deixar o seu recado e o seu contato. Obrigada, Reinaldo. Antes até de fazer isso, e agradeço a você por esse espaço, mas você também trouxe uma coisa que eu queria só reforçar. Às vezes, determinados ambientes, a gente tem a impressão de que ali não existe a menor possibilidade desse tipo de inteligência ética, de potencial benéfico, emergir e se desenvolver. Recentemente e atualmente, eu estou atuando como conselheira de uma instituição do terceiro setor que se dedica à qualificação profissional, ao desenvolvimento humano, à inclusão produtiva e que recebe entre os seus jovens ali participantes, alguns jovens que estão passando por medidas socioeducativas, já que realizaram alguma coisa que a sociedade concluiu que seria necessário passar por esse processo. E alguns desses jovens participando da programação dessa instituição, da Aldeia do Futuro, que eu convido todo mundo a conhecer, eles estavam se comportando daquilo que eu chamo do comportamento da desesperança, né? Aquele que não espera mais nada de positivo da vida e ter essa sensação aos 16, 17 anos é algo trágico, tá? Até que numa conversa que começou inclusive junto à diretoria, né, dessa instituição, em que 3 desses jovens estavam ali dialogando com a diretora, numa conversa muito firme, porque a gente não pode se esquecer que amorosidade não é distribuir beijos e abraços, mas é a gente contribuir efetivamente para a felicidade do outro e contribuir efetivamente para ajudar a que essa pessoa lide com os seus desafios, as suas dificuldades ou o seu sofrimento. Então, nós estamos falando aqui daquilo que nós chamamos de altruísmo, tá? Então, nessa reunião, nessa ação, em determinado momento, essa diretora disse o seguinte: mas olha, a gente está sugerindo que você mude de atitude para que você possa se tornar uma referência. E ele perguntou: mas como? Referência para quem? Que é a fala da desesperança. Ou seja, eu estou no fim da linha já, né? Eu já fiz tudo que eu não devia fazer.
E aí a resposta foi a seguinte: você se torna uma referência para aqueles outros centenas de jovens que, quando você retorna para a instituição, podem enxergar em você a possibilidade da transformação que eles também podem ser. E aí você se torna uma referência. Reinaldo, esta conversa mudou a postura desse rapaz na cadeira, mudou o boné, virou o boné para trás, mudou o tom de voz. Como assim? Tá? E é esse momento que a gente chama do despertar. Agora, a partir dali, aí tem que ter uma avalanche de ações de desenvolvimento para que essa transformação de fato aconteça. E isso não vale somente para uma organização do terceiro setor que atua com pessoas em vulnerabilidade. E vulnerabilidade não é destino, é simplesmente a circunstância em que a pessoa está. Isso vale também para as organizações, para o mundo do trabalho. As pessoas realmente despertarem para suas possibilidades sob o ponto de vista dos seus negócios, da sua responsabilidade e da sua atuação profissional. Então, eu estou dizendo isso porque muitas vezes quando a gente conversa sobre esses temas, né, sobre a ética, sobre valores, algumas pessoas levam isso para um patamar assim, puxa, que bacana seria se fosse possível. E o que eu coloco, e eu brinco, né, pelo meu estilo capricorniano de ser, tá? Que isso não só é possível, como é factível, e que depende de um processo decisório, depende de uma atuação estratégica permanente, bem modelada e do monitoramento dos impactos. Se a gente tem isso, a gente consegue sim efetuar muitas transformações benéficas, positivas, em diferentes âmbitos e em diferentes segmentos. E eu me sinto muito feliz e agradeço a você, Reinaldo, da gente poder estar conversando sobre isso. E para quem quiser continuar esta conversa, vocês me encontram aí no LinkedIn, vocês me encontram nas redes sociais e encontram também no site do Migliori e do Mind Educa. E eu espero que essa conversa possa continuar. Regina Migliori, para saber exatamente como é que você vai escrever lá. Regina, fácil, Migliori, simples, no LinkedIn, você falou? Isso, exatamente. Lá você encontra essa mulher fantástica. A gente dá continuidade a essa conversa, que é o fio da meada da minha jornada e do meu trabalho. Tem sempre tema. Claro, é uma conversa aqui de pouco tempo, mas quanto dá para aprender e assim conversar muito mais com essa pessoa extraordinária, uma sonhadora. Tem aquele pensamento assim: muito mais importante acender uma vela do que maldizer a escuridão. E além de sonhadora, você coloca em prática os seus sonhos de realização, transformando a vida de muitas pessoas nos mais variados segmentos. Aquela pessoa que lá no finzinho da vida vai lá para trás assim: nossa, não valeu a pena, porque você está deixando um legado pelo que você faz, transformando, apenas ajudando as pessoas a chegarem um pouquinho melhor, iluminando o caminho das pessoas, iluminando não só o seu, mas de tantas outras pessoas que vão enxergar novas possibilidades para uma realização pessoal, profissional, a caminho da felicidade. Então, parabéns, Regina, mais uma vez pelo seu trabalho e muito agradecido pela sua presença aqui em nosso programa Falar é Fácil. Obrigada, Reinaldo, obrigada. E para você fica um abraço, espero que tenha gostado, que tenha sido assim, poxa, que momento importante, útil e gostoso esse aqui com a Regina Migliori. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.